Fala pessoal, o Pílula Azul News está no ar. Hoje, dia 14 de maio de 2024, terça-feira, trazendo para vocês o que há de melhor de conteúdo do mercado do e-commerce. E é claro, a parte 3 da nossa matéria tributária. Léo, primeiro vamos falar sobre o que hoje? Hoje nós vamos falar sobre o varejo brasileiro alcançou o maior volume de vendas para um primeiro trimestre desde 2012. É muita coisa, cara. Depois a gente vai falar os números aí, mas é muita coisa. A Amazon e Mercado Livre são notificadas pelo governo brasileiro por venda de celulares irregulares. E a gente vai falar, o Luiz já adiantou, sobre a última parte sobre o TTS, corredor de importação. E aí sim, agora, sobre os benefícios da saída. É isso aí, pessoal. Fica com a gente. Vem com o Pílula Azul News. Está no ar. Bom, pessoal, primeiro, o varejo brasileiro alcançou o maior volume de vendas para um primeiro trimestre desde 2012. Conta pra gente um pouquinho do que são esses números, Léo. Isso aí. E esse aumento, inclusive, Luiz, já trouxe a perspectiva, né, a expectativa, na verdade, de aumento do crescimento de faturamento do ano inteiro de 2024, que estava ali na média de 2% e já foi agora para 2,1%. Porque esse primeiro trimestre é um aumento em relação ao último ano de 5,3%, de acordo com a Confederação Nacional. 5,7%. Tô até lendo aí pra ver se... Eu tirei 5,3. Quem falou isso, né, foi a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Bom, pessoal, a gente já vinha falando do crescimento do e-commerce, mas aqui é do varejo como um todo. Tanto que um dos setores que cresceu bastante nesse primeiro trimestre, um dos líderes aí da puxada desse crescimento são os hiper e supermercados, né, Léo? Exatamente, um aumento de 8,6%. Gente, o hipermercado, supermercado, igual o Luiz falou, não necessariamente é e-commerce, mas a gente vem observando desde o início, na verdade desde o final do ano passado, a gente já falou disso do Pílula Azul, na época antes de ser de ser vídeo, só áudio, da crescente cada vez mais do e-commerce nessas áreas. Tanto que, por exemplo, hoje, vira e mexe, eu pego ali algum cupomzinho de desconto ali do iFood, do Rappi e compro ali algumas coisas relacionadas ao supermercado. Hoje em dia, Léo, o pessoal já deve estar observando os supermercados. Praticamente tem caixa exclusivo para atender os motoboys. Exatamente. Antigamente, você chegava de vez em quando pintava um motoboy lá e o caixa já falava, peraí, que alguém vai te atender. Hoje em dia já está tendo, porque o volume cresceu muito. Cresceu. Por causa desses cupons, por causa da comodidade de não ter que sair de casa para receber aquele produto, né? Então é bem legal esse crescimento. Sim, igual teve números, eu acho que a gente não chegou a falar especificamente desses números, mas, por exemplo, o Supernós, que é um supermercado que tem crescido muito na região metropolitana, principalmente aqui em Belo Horizonte, né? Nós que somos daqui, ele investiu e está investindo cada vez mais nessa entrega. Ou o retire aqui, você compra na internet e retira na loja com frete grátis, ou a entrega, às vezes, no mesmo dia, inclusive, e aí se você assinar lá Eles têm o um Prime Prime. também, né? Parecido com o da Amazon o nome, mas é Super Nosso Prime, é diferente. Tem frete grátis E também. tem descontos E tem mais descontos agressivos. mais agressivos. Porque fazendo essa propaganda gratuita que nós estamos fazendo aqui para o Super Nosso, tem o Clube Super Nosso, isso é de graça, mas tem o Prime, que é um serviço mais exclusivo, com vantagens exclusivas naturalmente. Exatamente. Mas também um ponto também interessante, Luiz, que é a maior variação, inclusive, dos primeiros trimestres, desde 2012, é nos produtos farmacêuticos. E aí, o que acontece? Aí tem também a questão de remédios, que aí no e-commerce, como é controlado, a princípio não pode ter venda, por exemplo, lá no Mercado Livre. Mas essas farmácias, dando exemplo também de novo daqui, né? Araújo, é muito grande aqui. Mais uma que é grande aí mais nacionalmente, a Drogazil. Aqui em Belo Horizonte, como a Araújo é muito forte, você tem ainda a Droga Raia, que é da família, né? Digamos assim, da Drogazil. Eu Que não você sabia. compra na internet para retirar na loja. Por questão de comodidade. Porque quando você chega, você vai enfrentar filas e tudo e tal. Então você compra na internet e por isso pode ser também uma das formas de melhorar esse número gigante aqui, que é 13%.
positivo, né? Uma variação positiva para os produtos farmacêuticos. Eu já comprei vários remédios na internet para retirar na loja, que eu só chego, retiro e vou embora. Isso é muito rápido, muito prático. Além, é claro, dos artigos de uso pessoal e domésticos, e aí quem domina isso, eu não vou dizer domina, porque o varejo presencial ainda domina o varejo em geral, Varejo como um todo, como um né? todo. Mas são os artigos de uso pessoal e doméstico, e aí ali você pode vender à vontade. Tem muito seller nosso que vende tudo, né? Ele vende de Sim. tudo um pouquinho, ele vai montando o seu mix. Então, esse mercado aparece em segundo, como o segundo mercado a puxar essa retomada de volume de vendas aí no primeiro trimestre de 2012. É porque o uso pessoal e doméstico pode entrar até, por exemplo, um ferro de passar roupa. Eu, outro dia, queimou o ferro lá de casa e minha esposa falou assim, nossa, a gente vai ter que ir no shopping para comprar o ferro. Eu falei, opa, peraí. Aí ele tá chamando que é cliente nosso, o Igor Neiva aí da Magazine de Reais. Ô Igor, tô precisando comprar um ferro. Fiz a compra pela internet de forma bem rápida. E isso mostra, né, também uma dessas motivos de crescimento nessa área, né, muito grande. Muito bacana. Bom, pessoal, agora passando para a segunda matéria, é um assunto importante. Essa matéria ela saiu no dia 10 de maio, na verdade. Foi no dia 10, foi sábado? Foi sexta? Foi sexta à noite. Foi sexta-noite. Sexta à noite. Amazon e Mercado Livre são notificados pelo governo devido à venda de celulares irregulares. Olha, o Ministério da Justiça e Segurança Pública notificou as plataformas e deu 48 horas para que algumas empresas removessem anúncios. Lá, 50 vendedores é muita coisa. Os maiores vendedores, 50 maiores vendedores. Apesar que, se você for pensar, o universo de seller poxa, quantos cadastrados? A gente já falou, centenas de milhares cadastrados. Mas 50 vendedores dos maiores retirar os anúncios irregulares, ou seja, venda de produto irregular. Aqui pode ser celular, do que a gente chama aqui do Paraguai, né? O celular que pirata e tal, ou que não tem o selinho da Anatel, enfim. Então é um negócio bem interessante e, claro, fica alerta aí para você, seller, que, a bem da verdade, é crime, né, Léo? Sim, exatamente. Também tem a própria, verdade, questão aqui da notificação de produtos que não estão com carregadores de acordo com as regras da ABNT, porque a ABNT, ela não é o pessoal fala, muito na estudante fala assim, a ABNT é só aquelas regras, colocar arial 12, espaçamento, não, eles são de normas técnicas, né? Inclusive o do próprio carregador. Então, não é apenas celulares igual o Luiz falou, os pirateados, mas com alguma inconsistência. E aí até o próprio Ministério fala que isso é para causar inclusive a questão de segurança e saúde também dos usuários. Já que vira e mexe a gente vê alguma notícia de um celular que explodiu, pegou fogo, então Que por isso também. algumas pessoas até morrendo por causa Sim. disso, porque o cidadão hoje em dia, e eu me incluo às vezes nesse rol de cidadãos que fazem isso, às vezes coloca o celular para carregar e continua mexendo. E às vezes com um carregador pirata. O meu não é não. Então, e aí, o meu eu preciso comprar um novo. O Léo sabe da história. O Gustavo perdeu o cabo. Tristeza. Aí, o cabo de iPhone não é barato não. Aí, isso pode acontecer, uma tragédia dessa e tal. Eu evito. Com esse telefone meu telefone de certa forma ele é novo, tem poucos meses, então eu já carrego ele... Usando meu carregador aqui no escritório. Usando o carregador do Léo, ou eu boto ele para carregar à noite, que é um momento que eu não vou mexer. Mas, às vezes, eu me pego mexendo e deixando o celular carregando, e aí, claro, estou me expondo a um risco imbecil. Mas não faça isso, tá? E você, seller, não venda produtos que não possuam esses certificados, essas licenças, pois você pode ter problemas. Tanto na esfera civil quanto na criminal, tá? E aí, pessoal, até dando já uma resposta que os marketplaces já falaram. Primeiro, a Amazon falou que está investigando, mas inclusive no site deles para vender existem contratos, não sei o que o fornecedor, o vendedor, o que está vendendo como marketplace lá, tem que comprovar a regularidade dos itens.
E eles, né, a própria Amazon, naquele, né, o vendido, entregue pela Amazon não tem de forma alguma, então seria alguém que está vendendo na plataforma, mas que eles desconhecem essa informação. E o Mercado Livre também falou que já está providenciando, primeiro, inclusive colocando a seguinte informação: no Mercado Livre a gente toma muito cuidado com esse tipo de produtos, tanto que nós notificamos e se o vendedor não se adequar, os anúncios são excluídos e o vendedor pode ser inclusive banido de forma permanente na plataforma. Isso daí sobre isso é interessante porque a Amazon e o Mercado Livre às vezes cometem equívocos nesses banimentos ou nessas suspensões. Muitos equívocos. É mais equívoco do que acesso. Muito mais. Que às vezes não tem nada a ver com falso verdadeiro é arbitrário, é erro de sistema. Bloqueia o valor. Né? Nós já tivemos mais de um cliente que foi necessário judicializar, a gente já contou esse caso aqui, justamente porque o cliente vendia, era carregador de celular. E aí o consumidor, cara, tem hora que os caras, eles vêm pra ferrar mesmo, é má fé. Aí pega e fala assim, esse produto é falso, só denuncia lá no anúncio. É que às vezes não gostou, então ele acha que é falso. Ou ele acha que é falso, ele não é técnico, ele não tem nada pra... Aí a Amazon, o Mercado Livre, às vezes já estoura o valor pro cara. Fala, opa, não. E às vezes nem fala assim, devolve, não. Não, fica com essa porcaria aí, que esse negócio já que é falso mesmo. Aí vem e coloca o vendedor, o seller na parede. O seller vem e mostra a nota. De entrada, que comprou por exemplo, já que a gente tá falando do iPhone, que comprou lá da Apple, ou de alguma autorizada e tal. iPlace, ou nós temos um cliente que vende produtos de clubes, um abraço aí pro Felipe, que de vez em quando eu sei que tá sempre nos assistindo, de vez em quando tá sempre, não, mas ele assiste assim, vende produtos licenciados oficiais. Então os clubes brasileiros, ele é um apaixonado por futebol, São Paulino, Felipe, vendem licenças para que outras empresas licenciem alguns produtos. Aí vai ter realmente a camisa de jogo oficial, que é, vamos supor, Adidas exclusivo, que é Nike exclusivo, mas tem outros tipos de produtos que quem coloca ali a marca e tal são outras empresas. Isso também é 100% possível. E aí o cliente fala, isso é falso. Aí deu uma transtorno, uma dor de cabeça. Você que tá vendo a foto do produto, lá tá escrito qual que é a marca, porque essas aí geralmente não é, por exemplo, igual o Luiz falou, Adidas. Não vai estar lá Adidas, não é propaganda enganosa nem nada. Então a pessoa tá sabendo, mas às vezes, igual o Luiz falou, pode ser até má fé e aí prejudica bastante o vendedor. Ou é má fé ou é pura ignorância. Então não tem como a gente colocar em outra prateleira aqui não. Então, você, seller, que tem problema com bloqueio, com retenção de valores, pode procurar a Blue, que a gente está aqui para te ajudar. Já temos vários clientes que a gente atua nesse sentido, bem como consumidores mal intencionados, que a gente notifica, e já chegamos até ao ponto de processar para que devolvesse ou o produto ou o dinheiro, né, já que ele ficou com o produto. E esperamos que a Amazon, o Mercado Livre e todas as plataformas melhorem cada vez mais essas políticas, porque, claro, existe uma proteção ao consumidor, inevitável, a CDC está aí para isso. Mas o seller também precisa de proteção. Fica aí até o movimento para a gente criar o sindicato do seller, olha só para você ver que ideia boa, o Sindiseller, para a gente poder ir contra esse pessoal aí, tá ok? Vamos lá. Tirando essa voz, eu misturei uma voz de Bolsonaro com a voz do sindicato, que tem mais a ver com o PT, que confusão. Vamos agora partir, Léo. Você quer destacar mais alguma coisa? Não, agora na verdade é a parte tributária. Parte tributária. É aquele pedido sempre importante, especial, dá seu like, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha e tudo mais. Vamos, Léo. Olha, pessoal, até antes de adentrar mesmo no benefício, só respondendo uma pergunta que a gente recebeu em um dos comentários, que um seller assistiu só a parte 2, acabou faltando a parte 1, e perguntou, mas esse benefício é válido aqui para São Paulo? Aí até respondi ele falou assim, não, é válido apenas para Minas Gerais. Ele falou, mas você não falou isso? Eu falei, mas estava lá na parte 1. Então só para deixar claro aqui de novo então, pessoal, esse benefício do TTS, corredor de exportação, tanto quanto o benefício do TTS e-commerce, que a gente já falou em outros apps,
é válido apenas para empresas situadas em Minas Gerais, certo? Exato. Você que está pegando essa só agora, tanto que a gente destaca parte 3, benefícios na Saída. saída. Então, obviamente, estou falando da saída, em algum momento eu tive que falar da entrada. E lá no episódio 2 a gente fala, antes nós falamos de para quem serve. Uma introdução, digamos assim. Exatamente. Mas tudo bem, tá perdoado. Certamente ele voltou lá e assistiu também. Mas vai, Léo. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar agora então dos benefícios da saída. Então, de forma bem resumida, na entrada não paga ST, 0% de ICMS, né? E agora a gente vai para a saída, que é o seguinte. Vamos supor que você vende no esse produto, perdão, não é para e-commerce, né? É uma venda no atacado. Você importou e vendeu. Você importa pagando ali os seus 18%. Vamos supor que é uma empresa aqui em Minas Gerais. Por isso que eu vou dar alíquotas e números como se fosse aqui em Minas Gerais, certo? Então você importou com a alíquota de 18%. Sim, sem o benefício. Pagou 18% de ICMS, pode chegar lá quase 30%, mais ST e por aí vai. Quando você vende, o valor que você pagou na entrada de ICMS vira um crédito. Então, a sua operação é débito e crédito. Com benefício fiscal, já que você não paga nada de ICMS na entrada, então você não tem crédito. O que o Estado te concede? Chamado de crédito presumido. E aí a gente vai ter que diferenciar as vendas internas das interestaduais. Porque na venda interna tem uma alíquota, na venda interestadual tem outra. Você que não tem benefício fiscal sabe também. Quando você vende, por exemplo, dentro de Minas, novamente, vendeu, pagou 18% de ICMS. Vendeu para fora de Minas, produto importado, pagou 4% de ICMS. Com benefício fiscal, você vai ter crédito presumido, já que não pagou na entrada. De forma que as vendas internas, vamos primeiro para as vendas internas, de produtos importados, com aqueles CSTs lá, o 1, por exemplo, né, que é o produto importado, você vai pagar na venda dentro de Minas 14% de ICMS. Tá? Ele simula uma operação interestadual. Porque você, comprando no interestadual, você teria o crédito de 4%, o débito de 18%. Então você faz o débito e crédito. E hoje até um cliente... Daria os mesmos 14. Os mesmos 14. Só que até um cliente hoje funciona. Mas qual que é a vantagem disso? Os 4%, por exemplo, seria sobre o preço de compra. O crédito presumido é 4% sobre o preço de venda. Então, primeiro, previsibilidade, porque 14% pronto, acabou. Se é débito e crédito, vai depender, além disso. E economia mesmo. Claro. Economia. Para você que talvez aí não pegou, quando você tem esse 4% sobre o preço de compra, é aquele preço que você ainda não colocou o quê? Suas margens. Você ainda não colocou as suas despesas e seus tributos de venda. Seus tributos de venda e tal. Ou seja, você ainda não tinha jogado, não tinha precificado aquele produto. Agora, não, agora já é os 4% sobre a sua venda. É mais fácil, é uma matemática mais simples. Então é mais previsível. Agora, se é uma venda dentro... Então, se bobear isso, na verdade, esses 4 dá o quê, Léo? Efetivamente, uns 8? Você já calculou? Uns 7? Efetivamente, no valor, assim. Assim, de economia... Porque é o seguinte, quando você faz a compra, ainda mais que é produto importado, às vezes a margem é maior. Então, se o alíquota efetivo de ICMS, tudo bem que a gente está falando de importação, você teria que ter pago lá atrás, né, o ICMS. Então, isso vai dar ali pelo menos uma economia de 5, 6, 7% mais ou menos de economia efetiva, fora fluxo de caixa, que você não precisou de pagar o ICMS no momento da importação. Igual a gente falou lá, é um momento complicado, você tem que adiantar tudo. O ICMS, você se livra do ICMS, pode chegar a quase 30%, por aí vai. Agora, se você vender dentro do estado de Minas produto não constante na lista Camex, aqueles produtos os produtos constantes na lista Camex sem similar nacional, aqueles que têm a tributação como se fosse produto nacional, por exemplo, na venda interestadual ao invés de ser 4% é 12%, esses produtos na venda interna é 3% ao invés dos 14%. Cai bastante. Cai bastante. E no interestadual? Na interestadual, os produtos que aí sim, né, que não estão na lista Camex, ou seja, tem produto similar aqui dentro do Brasil, é 1,5% de ICMS. Uma economia muito boa, gente. Está falando de cair de 4%, que é a alíquota interestadual de ICMS, para 1,5%. 2,5% pelo menos, no mínimo. Tirando a questão do débito e crédito, tá? Isso de produto com similar nacional. Agora, produto sem similar nacional, dando um exemplo aqui, por exemplo, uma venda Minas-São Paulo,
né, ele teria uma tributação de 12% sem o benefício fiscal. Com o benefício fiscal é 3%. Aí ele é a mesma alíquota como se fosse a interna. Interna e interestadual, a mesma alíquota. 3% daquele 100 similar nacional. Que você não pagou o ICMS de entrada, não pagou ST. Quando você vender, ou vai pagar 1,5%, ou 3%, ou 14% se for venda interna. E um detalhe que é importante. Porque o TTS é como se a gente falou, não pagou ST na entrada e não pagou na saída. Nessa venda, como é a venda no atacado, se for uma venda para alguém que não tem benefício e tem convênio, protocolo ou regra de ST, aí sim você vai pagar o ST só no momento da venda. Não pagou na entrada e na venda paga porque você não está vendendo para o consumidor final. É alguém que vai revender o seu produto. Agora, sabe o que é interessante, Luiz? A combinação dos benefícios. Por exemplo, quem tem o TTS e-commerce tem o TTS corredor de importação. Você importa com alíquota zero, vai vender sem ST e tem uma regra no TTS e-commerce. Quem tem o TTS corredor de exportação, na venda interna, mesmo na venda interna, ao invés de ser 14%, cai para 4% e não tem o ST. Mas isso é claro dentro daquela estratégia que a gente tem que organizar, Exatamente. porque não pode ser no mesmo... Não, tem muitas regras que não dá pra gente ficar pontuando pontuando tudo aqui. Não poderia acumular benefício no mesmo CNPJ, isso é uma coisa que a gente falou lá atrás. Mas, bom, não, muito bacana, Léo, é muito benefício. Léo, sobre corredor de importação, se nenhum cliente nos perguntar nada pertinente que nos leve a fazer um outro app, a gente encerrou por aqui. Exatamente. Agora a gente pode pensar, Léo, em fazer outros apps talvez para explicar melhor sobre a lista Camex, explicar o que é. Pro próximo episódio eu vou deixar aqui, a gente vai até anotar que a gente vai falar sobre isso, sobre ICMS ST quando você vende para fora do seu estado. E por que eu vou falar isso? Porque chegou um caso pra gente aqui de uma empresa que estava fazendo errado. E aí me atinou aqui um sininho que eu tenho certeza que tem muitas empresas fazendo isso de forma E a gente correta. pode falar até para quem tem hatch e quem não tem hatch. Com certeza. Legal, pessoal. Ó, o app de hoje fica por aqui. Um forte abraço. Quinta-feira que vem tem mais Pílulas News. Valeu, pessoal. Até quinta. Até que essa matéria dos celulares